das nossas conferências abertas, que nascem no âmbito do doutoramento, que abrem toda a comunidade da Universidade de Évora, que neste momento também é o nosso curso. É a segunda desta série, que é do segundo semestre. Hoje temos como convidado de honra o arquiteto e professor Pedro Maurício Borges, que tem um curso já muito bem estruturado e afirmado, quer a nível da sua produção arquitetónica, como ateliê, e autor de obras de referência reconhecidas também com prémios, dos quais talvez um dos mais proeminentes seja o Prémio César, atribuído em 2026. Foi seguido ao botão. Já tivemos a ocasião de ter uma manhã comentada por trabalhos no âmbito da disciplina do laboratório, e esta tarde então podemos ver, a partir da obra construída e projetada, aquilo que é a praxis da arquitetura. Como é que algumas noções e ensaios teóricos criam um terreno fértil para depois ser aplicados numa formalização, numa concretização efetiva que, em última instância, vai ser habitada e apropriada por comunidades, pessoas, entidades, serviços. Duas palavras só. O professor Pedro Maurício Borges ensina no curso de arquitetura da Universidade de Coimbra, no segundo ano, e encabeça no Centro de Estudos de Arquitetura do Departamento de Arquitetura da mesma Universidade. É um centro de estudos que, à semelhança daquele que, por exemplo, é reconhecido no Porto, pretende construir trabalho e fazer prestação de serviços, consultoria, ainda está em desenvolvimento, mas é um modelo importante e para nós é importante também porque pode ser uma eventual referência para algo similar. Não tenho muito mais a acrescentar. Há aqui um fator de insularidade que qualifica a obra e a figura de Pedro Maurício Borges. E um também muito importante que tínhamos pensado fazer com o professor Jorge Rivera uma micro-apresentação a dois, na medida em que para o Pedro Maurício Borges é muito relevante e foi definitivo numa maneira de atualizar-se e de pensar e de esclarecer-se em relação à arquitetura, o contributo da filosofia, nomeadamente do Sr. Heidegger, e que aqui já é conhecido de todos vós, por via também do contributo da filosofia que o professor José Manuel Martins e o professor Jorge Rivera têm dado aqui a este curso. Passava só a palavra para duas indicações por parte do professor Jorge Rivera e depois podemos começar. Boa tarde. Também cabe a mim fazer uma apresentação breve do arquiteto Pedro Maurício Borges. Primeira vez que nós nos encontramos, passámos quase 24 horas a conversar. E, portanto, isso é particularmente interessante, no sentido que nós temos uma conversa inacabada. Ininterrupta, inacabada e ininterrupta. Nós podemos estar 6 meses sem nos ver e sabemos no ponto da conversa e as questões e os interesses, e eles vão se retomados na conversa seguinte. Portanto, uma espécie de fraternidade intelectual que continua a partir desta descoberta contínua, nem sequer da arquitetura, nem da filosofia, mas do prazer e da qualidade e da exigência de viver e de habitar. E é isto, para mim, o aspecto particularmente importante na arquitetura e na própria figura de Maurício Borges. É uma arquitetura muitíssimo pensada e sensível ao modo de viver e o habitar, onde a experiência da mais imediata e sensorial, à mais erudita, da audição de uma peça de piano, à discussão das questões puramente construtivas e materiais, importa. E isto é, a meu ver, um exercício contínuo de aprendizagem e de lição. E, por outro lado, do modo mais evidente, se calhar, que em outros arquitetos, eu encontrei aquilo que, do ponto de vista do pensamento, é importante, é que nós assistimos, é uma das grandes vantagens e riscos do momento em que nós estamos, a uma mudança, a uma
viragem das exigências do pensamento. Isto é, o pensamento não é apenas teórico, é um pensamento que deixou de estar centrado na linguagem, que era muito um tema da própria arquitetura, do discurso, da narrativa, da forma, da gramática, do sinal, para estar centrada naquilo que genericamente chamamos ambientes, mas também atmosferas e todas as questões que têm a ver com formas de habitar no sentido mais lato e mais fundo. Não apenas naquilo que pode se tornar sustentável, mas naquilo que verdadeiramente nos permite recuperar uma experiência quase subliminar e pré-linguística, que é o convite do espaço, simultaneamente uma intimidade e uma abertura para as coisas novas. E é isto que eu encontro, de modo, e é isto a qualidade que eu encontro na obra construída de Pedro Maurício Borges. Simultaneamente nós somos conduzidos a uma espécie de acuidade intelectual, porque é que isto é assim, quais são as decisões, e ao mesmo tempo uma espécie de convite a uma serena experiência do que é habitar. Muito simples. Muito simples. Portanto, muito simples e muito complexo. E isto, a meu ver, qualifica a boa, excepcional arquitetura e reconcilia-nos connosco. E se concilia com a nossa própria limitação de ver as coisas e de irmos constantemente aprender e a rever aquilo que estamos a experienciar. É, portanto, desse ponto de vista teórico que eu queria, não gosto de fazer as apresentações muito personalizadas, mas nem sobretudo que elas sejam, de algum modo, subtil, falar do próprio em vez daquilo que nós estamos a apresentar, mas é neste sentido que eu vos convidaria a acolher a publicação, a exposição do Pedro, com esta indicação da mais fina e imediata experiência sensível ao conhecimento mais erudito, do local, da paisagem ao sítio, do concreto ao mais abstrato. E estas passagens tornam-se, não obedecemos, naturais, óbvios, condição natural de estarmos aqui e habitados. Muito obrigado. Obrigado, eu, pelas duas apresentações. Boa tarde a todos. Portanto, eu tenho muitas imagens, mas pronto, vou tentar adaptar ao tempo, para não vos massacrar. A ideia é mostrar alguns projetos, desde a minha produção inicial e o modo como isso foi mudando. Isto é, eu sempre justifiquei os meus projetos com as formas do sítio e com o desenho que já lá encontrei. Hoje quis mostrar como isso também é feito com formas e ideias que vêm de outros sítios e de outras pessoas. Ora bem, eu em 1986, ou seja, lá vai tanto tempo, acabei o curso e fui trabalhar para os Açores, para a Ilha de São Miguel. E foi amor à primeira vista. Fiquei deslumbrado com a paisagem. As grandes caldeiras dos vulcões transmitiam, quer dizer, parecia que estávamos diante de uma paisagem primordial, e estávamos. Mas também as grandes florestas de Criptoméria, os longos muros de terra, tudo, a neblina, tudo remetia para uma paisagem ancestral. E nos anos 80 eu acho que havia mesmo uma harmonia pré-moderna entre o campo e o território urbanizado. Parecia mesmo ainda a paisagem de 1500, como disse o Vitorino Nemésio dos açorianos, do seu século. Mas eu, portanto, este deslumbramento foi essencial para mim. Eu provavelmente só sou verdadeiramente arquiteto, ou quer dizer, só me torno arquiteto com convicção depois deste estímulo que foi aquele território. Eu levava na bagagem uma formação escolar deficiente e duas revistas. Uma Habitat, que era um número sobre o IVA, sobre a reconstrução de Berlim,
e uma Domus de 1984, portanto, que tinha um artigo sobre a arquitetura portuguesa 10 anos depois da Revolução. Essa Domus tinha um artigo sobre a arquitetura, o levantamento da arquitetura popular, tinha projetos do CISA, naturalmente. O CISA já surgia em destaque, mas também tinha o Chagas de Monteiro, o Gonçalo Verde, neste projeto perto de Setúbal, o Casal das Figueiras, e o Soutinho. O Soutinho tinha este projeto do Museu da Amarante, que para mim era um modelo de como intervir no património. Portanto, vocês veem, portanto, há aqui um edifício que já existe, obviamente. A seta está a funcionar, mas não acho que não. Há um antigo convento e o Soutinho reproduz a arcada, mas numa linguagem abstrata, ecoa os capitais aqui nesta sombra, não toca, mas mantém a medida. Há aqui uma ideia de continuidade sem ruptura, a ruptura está só na linguagem. Isto para mim era um modelo de como intervir no património, ou numa paisagem. Embora houvesse também já o Souto Mora, e aqui o Souto Mora interessava particularmente por causa daquele muro de pedra que acabava assim, tipo ruína, ou instalação artística dentro do mercado. Olha, eu quando cheguei a São Miguel, a primeira paixão, ainda antes dos vulcões, foram os muros de pedra. Eu achava que aquilo era land art. Eu fazia lembrar as Stone Lines do Richard Long, e eu imaginei logo uma instalação artística na Academia das Artes, que era uma antiga igreja, a Igreja da Graça. Na nave, era um simples muro de 4, 5 metros de altura a dividir a nave ao meio. E quis mesmo fazer aquilo. A determinada altura consegui. Em 1988, fui nomeado para transformar uma antiga feira agrícola em feira de todas as atividades produtivas dos Açores. A ideia era construir uma mononave tipo fio para albergar as exposições, só que isto era feito num terreno, mas não se vê, tinha vários pavilhões que serviram de apoio outrora ao Aerovacas, o primeiro aeroporto da ilha de São Miguel. Portanto, uma zona plana. Os pavilhões eram interessantes e, sobretudo, havia imensos muros de pedra. Portanto, aqui estava a minha oportunidade para trabalhar com os muros de pedra. Portanto, o Planalto tinha uma escala, portanto, esse ao fundo da Serra da Barrosa, e o Planalto tinha uma escala em que fazia sentido recintar a feira com um grande muro de pedra, como faziam as antigas quintas da Laranja, e construindo um pórtico de entrada, à boa maneira da lição de Soutinho, em betão pintado de branco, liso e branco. Não é? Portanto, o jogo do contraste da forma ancestral do muro de pedra com o pórtico, que nas quintas de Laranja também era contrastado, embora com uma linguagem neoclássica. Entre os vários projetos que fiz, tinha também que fazer a ligação entre dois pavilhões que já existiam, que era o pavilhão da Secretaria da Agricultura e Pescas, da Agricultura com as Pescas, que passou a ser uma única secretaria. Mais fácil era fazer um único pavilhão, mas eu resolvi unir os dois pavilhões. Os dois pavilhões tinham este problema, vocês... Está aqui um pavilhão e o outro está ali, e o arquiteto tinha feito estas frestas, apesar de ser um pavilhão de exposições, não tinha luz nenhuma. Tinha umas frestas muito ineficazes para iluminar naturalmente o interior, e o argumento era o vandalismo. Bom, eu tinha um encontro, muito rapidamente ia aumentar a minha bagagem, e o primeiro encontro que tive em São Miguel com um arquiteto muito influente para a minha maneira de trabalhar foi o Frank Gehry. Eu trabalhava na divisão da habitação, que devia ser a mais importante, mas a do urbanismo é que assinava as revistas japonesas e italianas, e portanto, mas nós tínhamos acesso a elas, e nesta há mais e portanto aparece um número dedicado ao Frank Gehry, e esta casa, portanto a casa do nadador Salvador, foi uma revelação para mim. Portanto, eu admirava, e já tinha estudado a fundo, e era um admirador ainda sou do Cícero e do seu contextualismo abstrato,
quando descubro o seu contextualismo sujo, hiperrealista, mas muito mais inclusivo e figurativo do que o Cisa. E sabe isto por várias razões, não é? Mas, por exemplo, isto é a casa do Salvador, nós percebemos que isto é a torre de vigia, mas não sabemos onde é que é a casa. A verdade é que esta aqui, se vocês verem com uma boia, não sei o quê, é uma casa ao lado. Não é a casa do Salvador, é que fica lá atrás. Mas podia ser. Portanto, há aqui uma mimese, uma aproximação ao contexto que é até quase literal. E depois o modo de construir que também é mais expedito, ou seja, mais barato, portanto mais viável. Quer dizer, construir como eu gostaria à Cisa era muito caro. A verdade é que eu só resolvi o problema do vandalismo das frestas com acrílico parafusado depois de ter visto o guerra. Eu nunca teria coragem de fazer isto. Quer dizer, eu sou do tempo, estes anos 80, só havia dois modos de fazer caixinhos, que era em madeira ou em ferro. O alumínio, nem pensar. O alumínio era prescrito. E quem retomou o alumínio à maneira dos anos 50, como fazia o autoguia, foi o Souto Moura. Devemos de todos que desenhar caixinhos em ferro e madeira é infernal. Mas isto tem caixinhos que tinha, não é? Isto tem a estrutura em madeira e depois os acrílicos estão parafusados. E como era acrílico, a verdade é que ninguém partiu nenhum. Não é tão apelativo para o vandalismo. Bom, havia também, portanto, isto, digamos, portanto, estávamos a falar deste pavilhão e deste e isto, portanto, foi a galeria que eu fiz para unir os dois. E vocês veem ali um traço que é um muro de pedra que já existia e eu sobreponho a geometria daquela galeria com o muro. Claro que eu tinha um pretexto também, um programa para isso, portanto, aqui está o muro de entrada e a sair do pavilhão. Eu tinha umas ovelhas irlandesas para expor, portanto, pus aqui embaixo, fiz um corral lá dentro e as ovelhas ficaram lá. Depois o muro. Tinha este punhal e vocês veem já lá ao fundo o muro ia morrer dentro deste pavilhão, que era um pavilhão novo que se queria acabar. Ou seja, eu timidamente, é certo, lá pus o muro no pavilhão de exposições. Bom, eu fiz aquela feira, fiz estes pavilhões e esta feira com a ajuda do Cisa, do Soutinho e do Guerra. Mas, de facto, outros nomes têm sido muito importantes e decisivos mesmo para a minha maneira de trabalhar e alguns não são arquitetos. Já aqui foi mais ou menos explícito. Um deles foi o vosso professor Jorge Rivera, que partilhava comigo a interpelação intensa que aquela paisagem produzia. E ele explicou-me com o Heidegger o pensar, habitar, construir. Sempre tinha ouvido falar do ensaio, sempre o recusei por ver os arquitetos, enfim, por a reação epidérmica, mas a verdade é que eu li o ensaio lá, naquela ocasião, e fazia todo o sentido. Eu falei da paisagem, dos vulcões, das florestas, mas não falei ainda das pessoas, dos ilhéus. E também não falei do clima, da tensão permanente entre a terra e o céu, ou seja, da condição quadripartida do homem segundo Heidegger. Não é? Portanto, a terra e o céu, o homem e o divino. Isto, esquematicamente, não vou estar agora aqui a fazer um resumo nem longe nem de perto do ensaio, mas para todos os efeitos o ensaio iluminava-se perante aquele contexto, quase epifanicamente. A verdade é que eu vivia ali um mundo onde o homem cuidava da paisagem, desde as florestas e os campos até à casa e aos objetos. Os objetos que se mantinham, tinha-se os objetos de que se iam cuidando ao ponto do tempo
ter tempo para ficar neles, para permanecer neles. Era um mundo pré-moderno que ainda habitava aquele território. A pré-modernidade coabitava com o tempo industrial, pós-industrial da era das comunicações à escala global. Afinal de contas, também foi ali que eu conheci o Gary, através de uma revista que já conhecem. Mas com o Heidegger, ele caucionava o olhar romântico que tinha da ilha. Um dia, em frente a um café mais frequentado, um café importante na geografia simbólica de Ponta Delgada, há um senhor que me pergunta, que me desafia a identificar este pórtico. Eu olhei para o desenho bizantino, para a pedra clara, para a elegância, e pensei que no norte de Itália, e eu ficou todo contente, porque isto era um pórtico lateral da Igreja Matriz de Ponta Delgada. Claro que eu penso que estamos de tal modo já fixos nesta ideia de que a pedra, seja uma construção popular, seja erudita, ou basáltica, ou traquite, que não pensamos que o liós também aparece na Igreja Matriz. A verdade é que isto sempre se fez, não é? Quer dizer, importar pedra de Alemar para notabilizar a arquitetura, ou uma certa arquitetura, sempre aconteceu, e sobretudo na cidade. Mas este cosmopolitismo da cidade também existe em São Miguel, no território rural. E não só com as palmeiras e os araucários, que também fizeram o que estas pedras fazem nas mesmas propriedades, que é exibir o saber do mundo dos seus proprietários. A verdade é que toda a paisagem vem do outro lado. Corresponde a um projeto que começa a ser esboçado ainda nos anos 30, 40 do século XIX. A história é rápida, portanto, os micaelenses da segunda metade do século XVIII e princípios do século XIX eram ricos, enfim, os que tinham terras, porque exportavam laranjas para a Inglaterra. As laranjas tiveram uma praga e eles, quando viram que iam ficar sem guita, organizaram-se e começaram a ensaiar culturas alternativas. Começaram a melhorar também, umas vezes com dinheiro próprio, outras vezes recorrendo ao governo central, sempre pressionando muito a coroa, mas fizeram um projeto à escala da ilha, isto é, vias rodoviárias para escoar os produtos, um grande porto oceano e, sobretudo, as culturas que iriam substituir a laranja. Ora, tudo isso, desde as estradas, ao porto oceano, ou à doca, às culturas, incluindo as pastagens, que hoje desenham aquela paisagem, foram ensaiadas nessa altura. É um projeto que demora 100 anos a concretizar, mas a verdade é que foram estes terraplanistas do século XIX que pensaram no que estamos a ver. E o que estamos a ver são pratos com ervas que vêm dos Alpes e algumas continentais e árvores que vêm do Japão. Portanto, afinal, o demónio da floresta açoriana é oriental. Portanto, lá se foi o romantismo que eu comecei a trabalhar nele. Para mim foi essencial saber isto e foi um historiador local, Carlos Scala, quem me ensinou isto. Eu depois estudei isto a fundo no doutoramento. Agora, isto não fez, quer dizer, isto não alterou a minha maneira de trabalhar, apenas me deu outra consciência. Eu continuei a trabalhar com o mesmo sentido de responsabilidade e de respeito pelo que nos é dado a trabalhar. Como é que eu ia dizer? Apenas o facto de haver esta mudança, não é? E da própria paisagem ser também ela uma construção, uma gigantesca construção, talvez me tenha reduzido o medo, não é? Portanto, as aves também se mudam. Falta uma página. Bom, estou-vos a mostrar algumas das obras que fui fazer em Ponta Delgada. Algumas delas depois vou mostrar com detalhe.
E agora queria chegar aqui. Portanto, vocês já perceberam, o meu território privilegiado de trabalho tem sido a Ilha de São Miguel dos Açores. Um território privilegiado e um privilégio para mim. Mas também tenho feito algumas incursões no continente e aqui trouxe este exemplo por uma razão simples, porque tem uma capela num território que também tem uma paisagem recente, até bastante recente, que é a Gândara. Portanto, a Gândara fica entre, digamos, a norte do rio da Baixa, do Baixo Mondego, entre o Baixo Mondego e o Voga. Portanto, e era uma zona, a Gândara era assim. Era uma zona de areia, sobretudo de duna. Claro que não, havia uma larga faixa litoral. Todos os anos a duna avançava 20 a 40 metros com o interior. Foi colonizada também só no século XVIII e só no princípio do século XX. Só depois do Estado Novo é que se começou começaram as grandes campanhas de florestação deste litoral. Isto é assim porque foi mar. Lá nos Cenozoicos, naqueles tempos geológicos muito regulados. Foi um grande mar interior, portanto ficou a areia, e depois houve estas grandes operações de florestação, que resultou um território que Gândara quer dizer terreno inculto, arenoso e fértil, de que resultou, apesar de tudo, a fixação da terra, e depois normalmente há um palmo de terra fértil para se produzir uma agricultura rala. Claro que também há pastagem, o suficiente para haver pastagem e haver uma produção, desde os anos 70, uma produção de gado para laticínios. Bom, e foi para aqui, para a Gândara, que o Presidente da Câmara da Figueira da Foz perguntou se eu queria fazer uma capela. Quando ele perguntou, eu disse logo que sim, encantado. Uma capela, para mim, pressupõe um sítio especial, um sítio com vocação para o sagrado. Eu pensei numa proeminência que eu não conhecesse, como acontece na Capela de Santa Olaia, um rochedo qualquer perdido, portanto, um sítio alto, não é, para o arago vigiar, proteger a comunidade lá embaixo, ou uma clareira no meio da floresta. Mas não, o sítio que me foi dado era um triângulo rodoviário. No lugar de Netos. Netos tem este povoamento disperso, tipicamente gandarense, portanto, o povoamento de toda a região que é assim. Havia esta estrada, este caminho antigo, que atravessava ali o triângulo para ir para a escola ali. E o triângulo, portanto, a estrada bifurcava ali e era ali que eu tinha que fazer a capela. Como o terreno não tinha vocação nenhuma para o sagrado, a minha primeira estratégia foi, acho que passei no slide, foi recintar, foi extrair o sagrado do perfeito. Fazer um recinto, demorando o triângulo, depois, portanto, vocês estão a ver aqui uma estrada bifurca, e gostava que aquela lá para trás, andava à procura de umas entradas de luz, proteger ainda mais a estrada com os chopos, que caracterizam também a paisagem. Bom, mas não estava contente com nada disto. Outra pessoa, desta vez um padre, a quem eu me estou a lastimar pela falta de, como é que é dizer, como é que hoje se constrói uma capela num sítio destes, eu disse, mas não, então, meu caro, é precisamente aí, à beira da estrada, que Cristo tem que estar. As pessoas no regresso para casa têm Cristo no caminho, no cotidiano, no dia a dia. É esse o sítio. Bem, eu fiz bem, se calhar outra razão. Então, pensei nas albinhas, não é? As albinhas à beira da estrada. Lembrei-me dela e, claro, e trazer então Cristo, fazer uma espécie de mega, de grande alminha, pôr Cristo numa montra. Portanto, a capela veio para o vértice e abriu uma grande montra para ter um Cristo à frente do trânsito. Depois ocorreu-me, se por um lado isto resolvia o sentido da implantação, eu pelo menos tinha uma razão que me parecia forte e segura para a implantação. Por outro lado, quer dizer, era preciso também fazer um tempo, precisa de um mínimo de magia. E então pensei usar este truque do James Turrell, que é o de fazer um rasgo numa matéria, mas não dar a espessura da matéria de modo a que aquilo que a gente vê apareça
também como uma epifania. Portanto, ele faz isto de várias maneiras. Aqui no vulcão de que ele é proprietário, portanto, vocês estão a ver, ele rasga esta cúpula do botão com um ângulo agudo, de modo a que do interior não se veja, não se vendo a espessura do botão, tem-se uma imagem mágica do céu em movimento, quase como uma projeção. Portanto, isso foi um mote para o interior, não é? Para ter a figura como se estivesse a flutuar lá fora. É evidente que estudei também as capelas da zona, que são de diverso tamanho e feitio. Têm em comum o uso da pedra dançante, que é uma pedra local amarelada, cor de areia. Mas a verdade é que foi à capela de Nossa Senhora do Pó, no Livramento, em São Miguel, mais uma vez que eu fui buscar as medidas. Era aquela que me parecia assustar mais. Isto é uma capela que nem sacristia tem, que não tem. Portanto, era uma única nave, um único espaço, e esta era igual. Portanto, eu tirei as medidas. As medidas não eram nada evidentes para mim, porque ela não pode ter a dimensão doméstica, tem que ter, mas também não pode ser muito grande. Há aqui um ajuste de medida que não era fácil. Mas esta serviu-me de referente. E depois, para a medida, não é? Para as dimensões. Mas a verdade é que, para a forma, foi entre o desejo de querer, o desejo da luz, não é? Desde o abate suja, que a luz é que é a materialização do indivíduo, mas, ou seja, um desejo algo gótico, de verticalidade, também porque o contexto é plano, porque a Gândara é plana, e o de ser um rochedo, como esta capela em São Vicente, na Ilha da Madeira. Esta capela, infelizmente, tem hoje em dia um viaduto a passar por trás, uma ponte, e portanto, morrer com esta capela acabou. Mas era notável, não é? Esta incrustação no rochedo. Então eu faria isso. Faria o rochedo com um reboco tirolês, com brita de calcário, portanto o calcário que remete para a pedra dançante, e também e para a areia, que é o sol. Portanto, isto deu uma forma. Portanto, a nave é coberta por duas águas, que depois vão invocar um dos lados, a torre cineira, por onde entra a luz do tal do alto. Agora vou-vos mostrar então o resultado. Estamos a aproximar o Hotel Cristo, a saudar os transeuntes, a torre cineira, entre aspas. Portanto, e a capela vai mudando de forma, quer dizer, a forma dela permite ter uma percepção, constrói imagens sempre diferentes à medida que se volta, e quando se atravessa o caminho velho, portanto, para o caminho da escola, parece uma curva, parece uma construção com uma cobertura de 4 águas, que é como é que isso se chama? Uma construção primordial também, não é? Quer dizer, esta imagem interessava muito também. Quando descobrimos isto na maquete, claro, na procura da forma, foi feita sobretudo através da maquete. Depois no interior, portanto, cá temos a luz de cima, e aqui o Cristo, que parece. Ele está em cima de um prato chinês, ou seja, de um prato rotativo. Portanto, vira-se para fora quando não há culto, roda-se para dentro para o culto. E aqui, em dia de festa, que é alguns em agosto, já não sei a data. Esta fotografia é dos irmãos Guerra, que gosto imenso. Bom. Voltando agora da areia da Gândara para a pouca areia que existe em São Miguel. Para a praia do Póvoa Pequeno, aquela capela um bocadinho mais lá para cima. E temos aqui uma das raras situações, só existem duas, uma aqui e outra na costa norte, de areia de cordão dunar na costa. E está aqui um loteamento, e o último lote sou solicitado para construir. A praia, e o lote, estamos a falar de um lote aqui atrás desta vegetação. Vocês veem o perfil da areia, portanto, sobe aqui, e depois a própria vegetação enfatiza a subida. Esta construção, embora legal, portanto, faz parte do loteamento, foi muito contestada quando foi construída. Portanto, eu disse logo ao meu cliente, eu acho mal construir.
construir só se for como umas casas que existem do lado de cá, as primeiras casas balneares que ali foram construídas, têm apenas um piso. E ele disse, está bem, um piso para mim chega. Portanto, lá nos entendemos o suficiente para avançar e, portanto, vocês veem, estamos dentro do terreno, ao lado de Arvoredo, que entretanto com a construção também desapareceu, um grande metrozílio que está ali isolado. Está nem plena praia, mas depois o loteamento previa uma construção em altura de 2 pisos, conseguindo negociar com a Câmara de estendê-la na horizontal. Portanto, puseram lá ao fundo, o mais recuado possível, para ter portanto, isto está orientado norte-sul, portanto, para virar os compartimentos o mais possível para sul. A curva e contra-curva do acesso é da autoria do dono. Ele sempre sonhou chegar a casa com uma curva e contra-curva. Vocês veem aqui o grande metrozílio e o vazio da praia. Mas a peça que interessa, a peça de desenho que interessa é esta. Portanto, o perfil pela praia, e depois a subida da duna e a vegetação, e continuamos o perfil da vegetação com a casa. Pronto, que não tem grande história, portanto, a casa é bastante. Portanto, usamos a diferença de cotas para pôr a garagem em baixo e depois a sala e os quartos em enfilado a seguir. E, curiosamente, até foram os meus colaboradores do ateliê que às tantas diziam, havia um escritório também no programa, e já não sei se foi o Paulo, enfim, mas um dos meus colaboradores às tantas disse, mas ele tem ali mesmo o mar em frente e tu não vais deixá-lo ver o mar. Quer dizer, eles, vamos fazer o escritório lá em cima. Portanto, este escritório, portanto, vocês veem ali com um terraço, na verdade foi até um ato de generosidade da parte do colaborador dele, porque senão era mesmo só um piso. Mas faz falta aquele. Pronto, o resto é muito simples: garagem, cozinha, sala, quartos e casa de banho com o escritório. E depois um terraço, e o terraço provoca, tem em baixo, portanto, os tetos aqui acabam de ser diferentes, devido a sala em dois. Onde é que é nascer? Nascente é Paulinho. Uma grande paula virada a sul, pôr do sol, esta paula, e depois a cobertura na continuidade da série. Portanto, estamos a ver a casa ali. Claro que a obra destruiu a vegetação que era suposto manter-se, mas a vegetação tem vindo a crescer novamente. Portanto, a casa depois foi toda forrada. Portanto, este dorso todo foi forrado com lajetas de betão com brita de basalto. Portanto, a casa quer ser um bocado de rocha. E depois abre para sul. Quer dizer, nos rasgos é branco. A vegetação, entretanto, já cresceu aqui, só que, entretanto, já fizeram umas escadas novas lá atrás e todo este esforço de demolição da casa no sítio foi para o guerreiro, quer dizer, não sabia de nada. Mas pronto, isso é outra história. Aqui vê-se. Este teto corresponde ao terraço visitável. Vamos subir aqui o escritório. Pronto, e aqui este é importante, mas pronto, a chaminé e o metrozílio balizam a vista para a praia e depois para o lado de lá é o mar. Isto também é que é difícil. Construir um loteamento é das coisas mais difíceis que há. O loteamento é assim uma espécie de grau zero, é um contexto sem contexto. Tem umas regras mais difícil. É uma espécie de gândara mesmo, um lote. Agora, este outro projeto devo à minha ex-mulher, que comprou esta casa sem me dizer nada, gastando todo o dinheiro que tinha e não tinha. E uma casa que estava totalmente degradada, não tinha casa de banho,
o telhado estava a cair, portanto, inabitável. E comprou-o porque esta casa vai até ao mar. Tem um terreno estreito e comprido, portanto, com muros de pedra nos limites e depois em currais, porque é uma zona de vinha. Portanto, são uns lotes muito compridos, divididos em currais, é assim que se chama, ou curraletas. Por um lado arruma-se a pedra nos muros, por outro lado os muros protegem do vento do mar a vinha. E este terreno ainda tinha vinha. Não só ainda tinha vinha, como ainda tinha gente que sabia tratar da vinha, sem levar nada para o terreno, a não ser um canivete. Portanto, vocês veem aqui um dos currais. Este curral tem só 2 videiras. Há aqui um pé, o outro ali. E, portanto, por causa da salsugem, do ar do mar salgado, não é? Queima a videira, a videira é espraiada a cerca de 40 centímetros do chão. E isso é feito com canas que estão no terreno e com espadana. Este aqui é feito com uma folha longa e comprida. A espadana foi uma das culturas introduzidas no século XIX pelos tais terratenentes, que na altura faziam uma espécie de sisal industrial com esta espadana. Portanto, e isto depois fica, aqui já se vê a vinha espraiada. Bom, mas isto, no fundo do terreno, depois havia então uma casa que foi, antes de ser casa, adega. Portanto, e a adega enterrava-se nesta relação entre a rua mais baixa e o terreno atrás, e claro, não tinha relação nenhuma com o mar, e mesmo a casa, que já era uma crescente, já era uma ampliação, também não tinha relação nenhuma com o terreno atrás. Eu, nesta altura, portanto, isto é 2000, já está há 10 anos, mas nesta altura já não me interessa nada a ideia do Soutinho, ou a ideia mais, de onde eu acho que isso provém, que é da anastilose, portanto, esta ideia de ter muito, claramente identificado os tempos históricos de cada construção, de cada época, não é? Portanto, isto é romano, isto é contemporâneo. Pronto, eu percebo isso no tempo romano, aqui neste território, mas na construção anónima, e mesmo na erudita, mesmo na Sé Velha ou na Sé aqui, estão vários tempos históricos sedimentados e só os especialistas é que os identificam. E nós fruímos daquela arquitetura como sendo de um objeto que tem uma totalidade que nos permite habitar sem esse questionamento. Portanto, o que eu pretendia aqui era, de facto, fundir a casa que existia com a ampliação, com aquilo que se ia fazer. Daí que ela à frente, eu à frente não precisava de fazer nada, nós vimos à frente, só eu levei um bocado e atrás ela tem um ar completamente diferente, embora o forno, isto é o volume do forno e a chaminé já existissem, eu subi a chaminé e a chaminé tem a mesma altura daquele mirante, mas pronto, por razões de composição, e a telha é que lá estava com mais algo. A casa é um bocado difícil sem contar, mas a casa que existia, o que existia era esta loja, à porta da rua, e depois este piso com o beirado a atacar aqui, portanto ia a fechar aqui embaixo, a fechar, é um bocadinho mais escuro, a fechar aqui. Portanto, eu subi aqui e inclinei a cobertura de modo a ganhar um piso, e depois e também de modo a cobrir a ampliação para trás, para a cota do terreno da vinha, não é? Fazendo aqui um meio piso, como vocês veem, ou se calhar vai-se ver, mantendo os quartos da frente e mantendo também, como vocês veem ali, a chaminé e o forno que já existiam. Agora, a geometria disto era difícil. Isto é o que já existia, não tem novidade, era a tal adega inicial. O terreno está em plena curva da estrada, portanto faz este estreitamento para ali. Cá estão os quartos que existiam e aqui havia uma construção também sem qualquer regra aparente, de modo que o que foi difícil foi encontrar esta linha. Esta linha não há nada como, de facto, a regra e os quadros para pôr ordem no mundo. Enquanto não, até penso que foi o Vítor Canas que fez este projeto comigo, que a traçou de repente e eu encontrava.
baixo. Quer dizer, aqui fica ali o meio da casa, que é uma coisa também muito pronto, típica de uma certa... Não tem nada a ver com esta forma, mas a casa mais elementar açoriana tem 3 compartimentos. O compartimento do meio chama-se o meio. E o meio da casa é o sítio onde se entra, é o sítio formal, a entrada formal. Muitas vezes tem tudo arranjado e não se usa. Tem mobília completa de sala, mas não se usa. Portanto, aquele meio da casa onde se chega tem um pátio na frente. Portanto, este volume aqui é novo e tem esta inclinação para proteger desta casa que avança muito para além do limite legal e que tem uma empena gigantesca e desconfortável. De modo, este design tem a ver com esquivar-se o espaço e a orientação do espaço, esquivar-se à empena vizinha. Uma casa de banho no meio. Depois o piso de cima reproduz mais ou menos o baixo, ali é um escritório, outro quarto, aqui é do pé direito sobre a sala. E depois ainda subia para cima este espaço de portal direito. Que se vê ali. Se calhar a única coisa que eu vos vou chamar a atenção. Eu, na altura do projeto, claro que eu tinha pouco dinheiro, não é? Ganhei o prémio foi todo pago. E havia algumas coisas, a economia era essencial. Os vãos eram todos iguais, ou seja, eram ou quadrados ou metade do quadrado. E depois, por exemplo, aqui ao da sala, acabei por ampliá-lo na obra. Mas o vão que eu gostaria de chamar a atenção, que é essencial para a vivência da casa, é este aqui. Que permite olhar para a casa no diagonal. Eu depois, só vos quero mostrar em planta, vou voltar a falar dele. Portanto, aqui já se vê a casa, acabado com a pérola que sempre teve prevista, havia um pé de vinha também lá. Estamos a ver a zona da sala, aqui, e vamos para o pátio. O pátio que é completamente privado. Isto é, os vizinhos não veem, está-se cá fora, sem qualquer olhar dos vizinhos, que dá, portanto, está com o forno e dá para aquele espaço onde se chega. Portanto, vocês veem ali, tem a escada para o primeiro andar, mas a escada. Portanto, chega-se daqui e chega-se à sala de jantar. Aqui percebe-se pela pedra que é a escada original, aquela é a escada nova. Lá isto está muito escuro, mas portanto, isto é um quarto em que eu fiz uma parede nova, portanto, e a parede foi feita em madeira de criptométrica, que está as árvores japonesas, tal como a estrutura e o fogo da cobertura. Subida para a sala, o talvão que aumentei, subiu bem, a casa em funcionamento, era assim todos os dias. Bom, aqui uma história que eu não posso resistir a contar, que é a história desta parede. Esta parede veio da tomada de uma casa de banho que está à cota de baixo, que a determinada altura foi alterada. Como é que eu explicar isto? Bom, houve uma alteração na parede que refez, eu tinha uma maquete, não é? Eu tinha estudado isto em maquete, mas quando construímos, esta parede era medonha, muito vertical, e o espaço de toda a sala era demasiado cúbico quando pretendia ter esta relação mais oblíqua ou horizontal com o exterior. Então eu comecei por abrir num óculo, vocês ainda veem mais lá em cima, tipo o filme do Jacques Tati, do Monon. Portanto, toda a gente chegava lá, fazia umas caretas no óculo e parecia resolvido o problema. Até tinha-se, quer dizer, mais do que resolvido, tinha-se ganho ali um divertimento. Mas a proporção do espaço continuava errada, continuava péssima. Então percebi que tinha que abrir para ver aquela relação mais horizontal, mais oblíqua. Então abri o máximo que pude. Não gostava do projeto, apesar de estar desenhado. Bom, e a tal janela que eu estava a falar é esta. É uma janela que está numa situação a meio piso, que permite olhar para a cozinha e para o escritório ao mesmo tempo. Não é? Quem está na sala olha para os vários espaços. E vice-versa. E esta janela, de facto, vem da descrição de um habitante desta casa. Portanto, esta é a casa de António Cisa, portanto, um irmão do Cisa, e eu coabitei com um sobrinho do Cisa que viveu nesta casa. E eu nunca percebi, este foi dos tais projetos que não tivesse vivido com o Pedro Cisa, nunca teria
achar qualquer espécie de... parecia-me um puro exercício de desenho. Mas esta casa está cheia de atravessamentos visuais. Portanto, e de facto não é a qualquer hora do dia que isto acontece, mas volta, de vez em quando nós conseguimos ver através dos vários espaços. Do interior para o exterior, novamente para o interior. Inclusive ele brinca, aqui os pilares têm a ver com isso. Esta viragem dos pilares tem a ver com o jogo das diagonais que atravessam a casa. E funciona, por experiência própria, eu sei que funciona. Portanto, logo, os diversos usos daquele espaço, que é iluminado por uma claraboia vertical que vai até à casa de banho em baixo. O escritório em cima, a madeira de vitromédia. E lá está o vapo. E, por exemplo, eu fiz o meu doutoramento aqui sentado e podia ver, isto é uma das minhas filhas a trabalhar na sala. Bem, isso era muito bom, cada um está no seu território, comunica-se, mas com uma distância de conforto etologicamente muito boa. Portanto, o pátio, com o mar ao fundo. Pronto, e depois este é o espaço que dá para a sala para aquele lado, mirando lá ao fundo, e do lado direito, portanto, aqui já se vê o teto da sala, o quarto principal, que também abria, embora assim desconso, logo da sala, outros óculos, o tema dos óculos também, mas numa casa de banho. E depois o único espaço que fica verdadeiramente fora da casa, sem esta continuidade espacial, que era o mirante. E o mirante não tinha escala de propósito, era esta ideia de, ok, tu queres ir lá acima, tens que encostar as escadas de alumínio que se compra em qualquer loja de ferragens para sair, não é? Mas depois tinha esta recompensa. Bom, outra casa, esta aqui, mesmo exercício, isto é fundir as coisas. Portanto, não há o novo e o velho, a casa vai evoluindo, vai mudando. É como se a arquitetura nova se aclimatasse com umas espécies, como a criptoméria se aclimatou. Uma casa feita por um alemão, clandestinamente, na costa norte. E a casa, quanto a mim, era perfeita. Virada a sul, com alpendre. Portanto, protege por um lado do sol, por outro do vento norte. E de facto era um dos sítios mais habitados da casa. Um terraço lá em cima para ver a vista. E o quarto naquele topo. Pronto, eu percebo que eles quisessem mais quartos. Portanto, a questão era ampliar aqui, nesta aula, ter mais quartos. A casa que abre para estas janelas abrem para este caminho. Não vê o recorte da costa. Pronto. A dona de casa ficava de vez em quando um bocado sozinha, porque o marido era piloto, e portanto estes vãos também tinham de ser mudados. Eram muito expostos aos transeuntes lá fora, aos pescadores. Mas a casa até tinha uma cozinha monocromo, este azul Live Klein. A casa, grandes festas, belíssima casa, mudar aqui. Está ao vento, o terraço, via-se a paisagem do interior da ilha, o mar. Bom, depois de muito mas eles não gostavam da casa. Por mais que eu dissesse que a casa estava certa, que era só fazer os quartos por igual, eles não gostavam da casa. Até que eu percebi, ok, vocês querem um tuning, não é? Vocês querem dar potência à casa. E pronto, foi o que a gente fez. Claro, começando por abrir mais os vãos. Portanto, onde era o quarto passou a haver uma sala, lá em cima, e claro, a linguagem também mudou. Mas no essencial mantivemos as coisas no sítio. Houve uma coisa que ficou literalmente no sítio, que foi o terraço, não é? O terraço, as escadas, e só uma série de maquetes à procura da forma e do desenho da tal aula dos quartos, aqui à esquerda. Vocês olhem para ali, está sempre igual. Ali nunca mexemos. Portanto, o terraço, aqui vê-se bem as emendas da ligação, mas mesmo a laje, eu pensei, bem, isto, depois chegamos à obra, vai tudo. Não, até a laje se manteve.
com que imagens, enfim, com que é que trabalhamos aqui para além da casa existente. A Quinta da Almagreira, em Santa Maria, que é uma quinta que fica num fecho neste cabeço e que é pigmentada com o almagre, o texto é com outra maneira. Claro que, inevitavelmente, a casa mal a parte, porque é vermelho e porque tem esta janela inacreditável e porque a Brigitte Bardot do outro lado. Mas também o Charum, com as curvas e contra-curvas da casa Schroeder. Bom, e vocês vão ver o túnel que fizemos, tão novo. Mantivemos o alpendre azul, é novo, mas é o alpendre virado para o mesmo sítio. No piso zero ficou, portanto, para um lado o escritório, a cozinha e a grande sala para o outro. Isto eram as escadas que já lá estavam. Braço. Portanto, a sala cá em baixo, como já disse, isto é a entrada. Entusiasmei-me, fiz até uma lareira, nunca tinha desenhado uma lareira na vida, não curto desenhar lareiras e coisas que já existem feitas para fazer mais simples. Fizeste e claro, ficou mal porque isto era mais baixo, mas não fui eu, foi mesmo o serradeiro que se enganou e, portanto, fuma mal. Se calhar, faltam ali uns 20 centímetros e ela fumava mal na mesma, mas serve, mas tem um sucesso, não há nada como as crianças para safarem um erro de arquitetura ou de qualquer outra coisa. Ela neste momento serve para, é um transmutador de matéria. As crianças metem-se lá de baixo, fecham os olhos e mudam de tempo histórico ao sítio. É verdade. Da relação posterior. Levámos o tema da curva ao fim e ao cabo. Este universo, esqueci-me de dizer, não é? Obviamente que o modo de compor a forma com a curva e contra a curva vem da escada da curva para o terraço. Não levámos o tema da curva até às portas, as ombreiras, as aduelas das portas são curvas também. Mas o melhor daquilo tudo é o sítio, e o sítio já lá está. Bom, por último, para acabar, este sim é um projeto difícil. Portanto, São Miguel, a partir de uma certa altura, para além dos laticínios, vem o turismo a sua grande possibilidade de progresso. Há uma primeira fase de hotéis que corresponde a meio avião, portanto um charter, meio charter. Depois a segunda vaga são hotéis que correspondem à lotação de um avião, não sei o modelo do avião. Isto estamos a falar de hotéis que vão ter cada vez mais quartos até chegarmos aos 200 quartos. E depois a terceira vaga, que é a dos resorts. Um hotel de 200 quartos, apartamentos turísticos, piscinas e diversões e centros de mergulho, tudo numa espécie de unidade geográfica circunscrita, portanto sem qualquer contacto com a ilha, na verdade. Portanto, uma coisa aberrante, na minha opinião. Mas pronto, houve um concurso de ideias. Eu não estava lá muito motivado para participar naquilo, mas, bom, vamos ver o que conseguimos fazer. O sítio, portanto, é encosta. Vocês estão a ver aqui, isto é a Lagoa do Fogo, e, portanto, nesta encosta, termo da Lagoa, portanto, é aqui assim, há um cabeço, que é um cone de escórias, é aquele cone de escórias, portanto, aqui vê-se melhor, não é? Portanto, é naquela encosta sudeste daquele cone. Isto são sequeiros de tabaco por ali. Vocês veem ali uns grandes abrigos, portanto, os cedros, porque os cedros são altíssimos, iludem, têm 2 andares de altura, iludem a escala do monte. Aqui estamos no terreno, frente ao mar, sob escada. Aqui vê-se bem que é nesta zona.
E, ok, encosta bastante pronunciada. Pensei, vamos fazer como se faz nos Açores, portanto, socalcar em encosta, construir em socalcos. Tínhamos um modelo de Santa Maria, portanto, estas encostas famosas para plantar a vinha, e também tínhamos, pronto, ou seja, qualquer coisa deste género, e tínhamos um modelo arquitetónico que era este chamado Allen, um ateliê assim, um ateliê suíço, portanto, isto é perto de Berna, 1960-61, e pensamos, isto é o melhor que temos para resolver este problema, só que o resultado, mesmo assim, não cabia, e sobretudo não sobrava, não tinha folga nenhuma para se produzir os espaços onde estão as piscinas e as lojas e aquela. Não dá. Claro que eu também tinha este referente, que é o Hotel das Sete Cidades, feito, está aqui o Pedro a disse, que conhece bem com certeza. Portanto, um hotel que nunca chegou a funcionar, mas que é muito bem feito. Portanto, é um hotel que tem construído em betão, vocês aqui não veem, mas ele está facetado e, portanto, ele prolonga a linha da Comieira num dos bordos da carteira do vulcão das Sete Cidades. É feito por um ateliê francês, anos 60 e 70, que são ateliês especialistas em hotéis de montanha. E este era um hotel casino, ou seja, depois o interior era vazado, tinha um grande salão, que seria a sala de jogo, não é? Como aqueles hotéis de casino que vemos nos filmes em Las Vegas, outras. Bom, e tinha também a própria paisagem, a plataforma central da ilha. Portanto, a ilha foi feita, tem vários tempos históricos, tempos geológicos, não é? E quase sempre é formada por uma erupção, um grande vulcão a que se junta outra erupção e foi-se agregando assim, à exceção, portanto, há uma altura em que a ilha de São Miguel são duas ilhas, o vulcão das Sete Cidades de um lado, o vulcão da Lagoa de Fogo, Lagoa das Furnas e Povoação do outro, e depois há esta plataforma central que vai unir as duas ilhas e que é feita ao contrário das outras por pequenos vulcões. Pequenos vulcões que têm um vulcanismo específico, portanto, que não dão o que eles chamam de uma espécie parecida com basalto, mas não é basalto, e dão estas formas não tão cónicas, não é, do vulcão que nós nos habituamos desde crianças a pensar, mas mais dão aquilo que se chama um doma traquítico, que vocês veem aqui um exemplo. Portanto, eu a determinada altura pensei, ok, o hotel é um vulcão, é a única maneira de colocá-lo. Aqui não se vê, mas portanto, o hotel tem aquele perfil de doma traquítico que vou-vos mostrar. Claro, com o grande interior vazado, como o Hotel das Sete Cidades, como o Hotel de Jogo, ou como um panteão. E depois aqui, numa espécie de vale, punha-se o resto do programa, nesta relação um com o outro. Aqui já se vê, portanto, os quartos na periferia da forma, o grande hall central vazado, uma grande abertura, já vimos até o James Turrell fazer isto em alta escala, mas isto é a parte menos interessante, que nós explorámos tanto, já não considero, ganhámos. Aqui, portanto, os sucessivos pisos, já tem mais dentro os quartos vão envolver tudo. Depois o último piso com o restaurante panorâmico, inevitável. Aqui percebe isto, aqui tem 2 andares de altura, porque para os autocarros de turismo tem portanto, é uma rotunda de chegada, faz este estacionamento, os spas e lojas ainda nestes 2 pisos. Os promotores chamaram logo ao foyer central The Great Magma Hall. Aqui para uma ideia. Mas mesmo esta parte, embora não tenha sido tão trabalhada, corresponde a uma ideia também muito a um acontecimento topográfico clássico, que é estarmos num vale com um destes domas ao fundo. Portanto, aqui assim, é a zona das piscinas, com o vulcão ao fundo. Há uma coisa muito importante, que eu esqueci de dizer, é que, portanto, os quartos tinham, há 3 tamanhos de janelas diferentes. E depois nunca são dispostos na horizontal, ou seja, em Lourdes tem 8,5 pisos de altura, mas
como não se conseguem ler as horizontais, não sabemos que altura é que tem. Portanto, muda a escala. Pronto, e cá está a escolha de Magna Hall. E termino. Querem colocar questões ou fazer alguma observação? Eu lá ao fundo não vi nada. Eu acho que me esqueci. Foram muitas Temos imagens. aqui uma questão. Temos aqui uma questão. Sim, força. É uma questão de materiais. Quando dizes que usaste o acrílico, isso não é muito suscetível com a ação do sólido, de em pouco tempo ficar tudo meio rachado, básico? O meu argumento era usar as placas de acrílico, acaba-se a feira, desaparafusa-se, põe-se contraplacado, volta a ver a feira, volta-se a pôr acrílico. Nunca se puseram as placas de contraplacado, era sempre o acrílico. E durante anos aquilo teve, sem problema, aquilo tem uma latitude que é semelhante a Lisboa, Sines. Estamos ali a uma latitude que quando há sol é duro. Mas também tem muita nebulosidade. Não sei se por isso eu esperava que aquilo, mais do que ficar opaco, ressequisse e partisse. Mas não. Aquilo já está completamente diferente, porque entretanto deixou de ter aquele uso, mudou de donos. Mas enquanto esteve lá o acrílico, aguenta muito melhor do que eu alguma vez supus. Mas quer dizer, e o acrílico não é barato, não é? O acrílico não é barato, só que uma poça ali imenso em caixilharia, mão de obra. Isso Foi foi outra outra atividade que falaste na questão do alumínio. E quase todas as tuas intervenções têm alumínio, Claro. assim, em Os caixas são ou de alumínio ou de madeira. Mas quase tudo é alumínio lacado, é alumínio... não há cor natural. É o mais barato e que funciona. E que o valor é desigual. Exato. É assim, mas fotograficamente muitos colegas dizem que têm os caixas estão maus, estão veras, porque são as séries correntes, não são os belos, não. Mas tu na vivência depois não dás por aquilo. Claro que nas imagens vêem-se os cachitos mais do que depois no real. Eu sei que isto é fácil de dizer, não estando lá, mas... A casa da tua ex-mulher é uma opção de deixar em cimento ou é uma questão... Assim, como tinha a madeira, aquilo aqui aparece um bocado... Por fora foi pintado. Na frente era para caiar-se, mas nunca se arranjou... Quer dizer, na verdade nunca nos entendemos sobre a cor depois das barras, não é? Do sopro e das barras. Pronto, nunca se caiu. Mas atrás foi pintado. Penso que há umas... A primeira imagem com a pérola, vê-se já a casa pintada. Por dentro não, por dentro fica o reboco estanhado. Portanto, aquela mistura de cimento, a última calda de cimento com cal, sem... esbranquiça um bocado, fica muito liso. Há pessoas que não gostam, mas depois há o calor todo da madeira por cima. Não? Eu achei que não era preciso pintar e ela concordou. Mas foi uma decisão, quer dizer, não sei se no projeto já tinha pensado aquilo ficar assim, não foi? Provavelmente foi uma decisão na obra, não é? Ter aquilo. Está bem, sim. Talvez haja alguma ostentação na natureza da coisa, talvez. Não sei. Tu não disseste isso, estou eu a pensar. O pavimento é betonina. Mas a Gulbenkian é assim, não é? É cimento com aquele meio
betão, é diferente, é betão. E não é betão, é uma coisa muito mais frágil. Mas mais lisa também. O tato é mais amável. Há uma evolução também no uso da cor, não é? Agora estou numa fase de vida. Bom, eu tinha aquele portanto, a casa já era vermelha, não é? Tirando o azul e o verde. O verde está na ilha. O azul, por acaso eu tentei encontrar um espaço para ver azul, mas era muito. E eles também cortaram, não gostavam de estar lá enfiados no azul. Mas sim, pronto, a casa já era vermelha. Quando a casa, antes de ser pintada, eu gostei muito dela já pronta, com um reboco também estalhado por fora, portanto, muito esbranquiçado e estava linda. Mas era os textos vermelhos. Fiquei assim um bocado assustado, mas estou contente de termos feito. Só para tu veres, o próprio dono da casa chamava a Casa Vermelha. Antes de tudo. Há uma imagem que passa rápido, porque esse é a capa já alvegaria que tem amarelo, não é? Tem amarelo, mas tem grau de bico. Não, aquilo era a antiga adega e agora tem um pequeno apartamento lá dentro, aproveitando o pé direito, com o mezanino. Mas é um projeto simples. Este último projeto foi construído, está a ser construído? Não. Ainda começámos o estudo prévio com a engenharia, com a AFA, com os engenheiros do Sotor, que pediram, assim, quer dizer, e a coisa parou porque eles pediram dinheiro que o promotor parou na negociação com o gabinete de engenharia. De tal modo que propuseram fazer o projeto com outro gabinete, que garantisse aquilo. Isto não era só do ponto de vista estrutural uma obra exigente, mas só do ponto de vista da construção. É uma mega cúpula, não é? Portanto, construir isto é que era um desafio. E foi o que o Rui, como é que ele se chama? O Rui Furtado, o estímulo dele era, ok, como é que isto se faz? E ainda trabalhámos, ainda avançámos. Eles só depois de medirem o projeto fizeram a proposta de números. E eles são muito agressivos, têm uns engenheiros que só tratam disto. São engenheiros, não gostei, honestamente, não gostei do modo de trabalho deles. Portanto, há um engenheiro que vai ficar a encabeçar a parte de cálculo e depois há um engenheiro que trata da parte comercial. Mas a verdade é que eles é que fizeram o projeto morrer naquela hora. Mas ia morrer vai um ano depois do promotor falido. Eram madeirenses lá estavam instalados em São Miguel e tinham vários projetos, todos da hotelaria, indústria hoteleira, e só um é que penso que acabaram. Mas, portanto, isto era não sei quantos milhões. Na primeira fase, se usasses a disposição da própria colina, toda a gente tinha acesso visual ao mar. Nesta situação, tens pessoas viradas as costas para o mar. E esses apartamentos seriam mais baratos do que os outros? Mais baratos, claro. Era um local. Claro. Mas eles viam, eles achavam que podiam. O modo, esta proposta era muito mais cara do que as outras propostas. Isto que dava, entre o índice de construção e um perfil de Sércia máximo, IPDE, todas as outras soluções foram iguais. Nós também testámos, que são aqueles hotéis em pirâmide que se vê no sul de França e também na Figueira, Espinho. Quer dizer, aquele escadeado que a gente tentava ajustar à encosta, mais inclinado. Não é? E porque é muito mais barato construir isto. Só que eles achavam que podiam fazer como no Estado de Braga, que era, não era bem alugar, era concessionar o hotel a uma grande marca. Portanto, o Estado de Braga até se chama o Estado de Braga Aliança, ou tem a empresa, a companhia de seguros, ou é totalmente dona, ou é parcialmente dona do Estado. E eles estavam a tentar fazer isso com uma marca
para fazer os lançamentos dos automóveis lá dentro, não sei o quê, não sei o quê. Então, o projeto financeiro estava... que são coisas que é outro mundo, eu não faço ideia. Mas pronto, ou seja, a questão dos quartos, eles nunca me perguntaram. Aquilo, eu já não sei se era hotel de 4 ou de 5 estrelas, mas eram 4 ou 5. E aquilo tem requisitos, pronto, e dimensionar aquilo, a parte mais difícil foi precisamente naqueles globos, não é? Ter a área prescrita para a classificação pedida, não é? Nunca quiseram saber dos quartos, que área tinha varanda ou não tinha, estás a ver? Nunca. Os gajos viram aquilo e só pensavam, pá, isto vai dar muito tempo. Vai custar muito dinheiro, mas depois... Portanto, os quartos virados a norte, ou virados para outros caminhos. Devo dizer uma coisa. A vista é tão boa para o interior da ilha quando parou para o mar. Este território é um privilégio. Uma das casas que eu fiz, às tantas, teve uma amiga minha que foi visitar e que disse que as aberturas foram minuciosamente escolhidas para enquadrar, e aquilo tinha aberturas para todo lado, para norte, para sul, para centro. Bem, eu abri-as em função da necessidade do espaço, mas não pensei no que é que se ia ver. Aquilo, abres em qualquer sítio, é sempre maravilhoso. Não enquadrei coisa nenhuma. Portanto, ali o hotel, fosse para os canaviais, fosse para o Monte Vulcânico, fosse para o mar. Para o mar até seria a vista mais banal, na verdade. Eu sei que parece já o gerente do hotel. Tentar ver os quartos a norte. Por aí. A minha pergunta vai tendencialmente, não é, para a parte da conservação. Sim. Como é que pensa a conservação das suas obras? A conservação, porque aqui mostrando assim, em termos gerais, as casas particulares, a capela e este caso aqui que espero que se diz. É uma boa pergunta. A primeira questão da conservação nem sequer é a conservação delas em si, mas a conservação do contexto. E de facto vivemos num mundo onde esta maneira de fazer é um bocado estúpida. Não é? Portanto, eu ando ali a negociar com o cliente fazer uma arquitetura que não se vê, sem impacto, depois no lote que faltava construir, de um familiar dele, portanto eu pensei sempre que houvesse ali também uma certa complicidade, constrói-se uma coisa como um empenho na barreira, acabou, matou, morreu, não tem explicação, é um desgosto. É certo que nesse tempo as pessoas todas, os frequentadores daquela praia, reconheceram a intenção do desenho da casa e elogiaram. Houve pelo menos esse efeito de reconhecimento quer dizer, por uma vez a intencionalidade de um desenho que as pessoas no modo geral usam, a grande maioria, foi reconhecida ali. O texto mudou, aquele lado falávamos, não é, de transformar o real, mas este real estamos a falar do contexto físico, mas também humano. Ali foi um sucesso. A capela, desde o princípio que eu disse ao Presidente da Junta, olha, eu tenho que explicar isto às pessoas. Por mais que ele dissesse, são umas velhinhas que vão rezar o texto. Aquilo já tem um toldo à frente, um toldo de restaurante, Cristo é a Misericórdia. É uma capela católica, não é? Parece uma coisa evangelista. Mas o pior não é isso. O pior é que eles gastaram muito dinheiro na imagem. E aquilo, portanto, a orientação não é o quadrante norte, mas desvia um bocadinho para o poente. Vai começar agora o sol a dar ali. Os depores, não tenho outro nome, da comissão da Diocese que depois concede licença, digamos que licencia isto para a Igreja poder fazer lá o culto ou não, disse que o padre não podia estar em contraluz. E eu disse, bem, olha, as capelas mores eu fiz uma exposição alegando que o gótico era todo fenestrado atrás, as capelas mores eram envidraçadas por aí fora,
Mas a única forma de resolver, eles não aceitaram a substituição, a única forma de negociar isto foi pôr um toldo, não é? Portanto, aquilo tem um store de rolo, uma cortina translúcida, mas opaca, e, portanto, o Cristo, que devia estar lá no dia-a-dia, está permanentemente tapado por este toldo. Portanto, aquilo tem uma montra cega neste momento, porque a imagem apanha sol, queima, os ultravioletas queimam a imagem, ela custou, não sei, custou dinheiro, portanto, o projeto, nesta ligação ao real, é completamente falhado, da capela. Não há conservação. Portanto, exatamente, eu acho que nestes dois casos não há conservação. Onde num caso, porque eu, no dia da inauguração, foi-me permitido explicar a capela e houve uma parte da população que ainda veio ter comigo, ok, agora já gostei, não sei o quê, mas mesmo assim aquilo podia ter telha, ficava mais parecido às nossas coisas, já não sei como é que, mas este sentido, mas perceberam o design, quer dizer, o sentido geral e depois também é verdade que isto não representa verdadeiramente, quer dizer, há ali um senhor que se apoderou, que desde o princípio é o dono da capela, entre aspas. Aquilo é incrível, porque é este senhor e umas velhinhas. E ele desde o princípio que, como não foi tido nem achado no processo de projeto, portanto, teve sempre coisa. Até dizia que era impossível varrer aquilo e não sei o que, eu tive que pegar uma vassoura e mostrar às senhoras, eu vou, então, olha, é assim. E demonstrei que era varrível. Coisa assim do género. Mas pronto, mas isso são. Quando mete política, na verdade isto tem a ver tudo com campos políticos opostos, não é? Ele já tinha sido candidato, tinha prometido a capela. O candidato que não prometeu e que ganhou resolveu fazer a desfeita de fazer a capela. Portanto, aquilo tinha tudo para correr mal desde o princípio. Mas as casas, de um modo geral, têm tido, como é que é dizer, nunca aceitei que me dissessem, tenho aqui esta, quero fazer uma casa, você faça como quiser. Eu não, a casa é para si, agora vou lá fazer a casa como quiser. Você é que me tem que dizer como é que quer a casa. Normalmente não é isto que acontece. Mas eu obrigo sempre as pessoas a uma participação e discussão profunda da habitação. A maior parte das pessoas já a trazem, não é? Porque eu fiz algumas casas por precisamente ter a fama de dialogar com os clientes. E ao ponto de ter feito uma das casas que estou aqui, a Casa do Penedo, eu fiz eles expuseram um programa e eu começo a responder ao programa e eles não gostam de nada e eu acho que então, mas porquê que vocês me escolheram? Porquê que eu estou aqui a trabalhar? Porque eu sei que por causa disto mesmo, porque estamos aqui a discutir a casa. Mas de um modo geral as pessoas é o maior investimento que elas fazem, é óbvio que já há montes de tempo que estão a pensar naquilo e trazem muitas imagens. E eu faço um grande trabalho de desconstrução dessas imagens, para perceber a profundidade delas, se esta imagem que interessa é mesmo o desenho desta lareira ou se é a relação do espaço com a lareira. E salvo raras exceções, consigo encontrar as razões das imagens e trabalhar com elas. O que é que isso dá? Dá a extrema conservação, depois dá a estima e a conservação da casa. Mesmo quando muda, perguntam ninharias, estás a ver? Mas não querem desfazer, quer dizer, estou a exagerar, mas de um modo geral o respeito passa até por perguntar coisas que, eu agora, desculpa, mas tu é que sabes se queres fazer um aumento, se não queres fazer um aumento, se estás a falar de fazer um isso em madeira, não sei o que, é uma coisa com essa efemeridade construtiva, não precisas de mim para nada. Ou se é uma coisa mais perene, lá vou tratar disso. E, de um modo geral, as coisas têm-se conservado bem. Penso um bocado por esta via, não é? Como é que se chama aquele o vermelho que começa a furar? Almagro. Almagro. Claro que o almagro é um pigmento natural. Portanto, nós fizemos vários ensaios. Este vermelho das fotografias também não é o vermelho que lá está. Mas é uma cor muito difícil. Tenho nada agora a tirar com o vermelho, o contraste com o verde, em vez do branco. O branco é muito mais agressivo do que o vermelho.
no verde. Mas não é fácil encontrar. Aquilo parece vermelho e não é vermelho. É mais tingido castanho também. Não é o sangue de boi continental, mas é mais próximo do sangue de boi do vermelho. A fotografia que dá aquilo assim. O almacre tem mais rosa, mas é uma cor impossível de fazer. Quer dizer, ou se usa o almacre, e hoje em dia, quer dizer, nem eu e a minha ex-mulher conseguimos caiar a casa, quanto mais pessoal. É muito difícil de caiar. E depois também não é isso. O próprio almagre foi uma das possibilidades para a casa para talhar. A Emanuel, minha mulher, comprou tinha almagre. Mas os caiadores de São Miguel não queriam trabalhar com aquilo, preferiam trabalhar com o óxido de ferro, que dá uma coloração diferente. Mas a almagreira tem aquela química fabulosa. E eles têm mantido, pronto, acho que iam vender, ouvi várias vezes projetos para aquilo, não sei já há uns anos como é que está, dois sítios mágicos, muito. Tem uma casa branca no fim, mas há uma espécie de corredor com muros altos que disciplinam as dependências laterais agrícolas. Toda essa parte é pigmentada, é toda repugada com cal e almagre. Depois a casa grande, a senhora é branca. Santa Maria. Mas não existe almagre nas fazendas? Não existe. Em São Miguel não existe. Não existe. Porque Santa Maria tem umas condições especiais. E tem argila, tem o fanal. E que tem cal e que tem almagre. E tem argila. E tem argila. Mas é por isso, não é? Fazia tanto. São Miguel também tinha argila. Tinha alguns depósitos de argila que eles exploravam e faziam uma coisa notável que era o tetinho, que é uma espécie de tonilha, aquilo que nós chamamos de tonilha pigmentada, só que era só uma camada fina dessa argila, com cal, que era lisa, como nós conseguimos fazer com micrófono. Mas é uma camada finíssima. Argila. Uma espécie de argila, sim, da família. Não sei se calhar a Inês depois saberia dizer exatamente o que aquilo é, ou era. Eles usavam isso para obras hidráulicas, portanto, para vedar tanques e em algumas casas para fazer pavimentos. Mas perdeu-se. Mas encontrei uma descrição dos locais onde havia tetinho. Quer dizer, eu estou a dizer isto mal, onde havia a tal argila para fazer tetinho. E havia